que no lançar da semente, meu Pai, ela possa cair, meu Pai, numa terra fértil, ela possa cair, ó Deus, e frutificar, germinar, crescer, meu Pai, conforme o Teu Espírito deseja e quer. Se porventura, meu Pai, na terra do coração destes que me ouvem, meu Pai, há pedras, arranque estas pedras. Se porventura há espinhos, Senhor, arranque os espinhos, Senhor, para que a semente da Tua palavra, ó Deus, venha enraizar nela, Senhor, e que nós venhamos, ó Pai, crescer, meu Pai, em graça diante de Ti, sermos impactados pela Tua semente e dar os frutos conforme o Teu Espírito deseja e quer, em nome de Jesus Cristo. O presbítero irmão Luciano está com a palavra, em nome de Jesus Cristo. Amém. Salve os irmãos, com a paz do Senhor nessa manhã, aos ouvintes que nos ouvem nessa manhã, a cada um que está nos ouvindo, que Deus venha falar aos seus corações. Essa palavra o Senhor me deu, um dia nós estávamos no monte orando aí com os irmãos, e o Senhor nos deu essa palavra, e o Senhor assentou no meu coração, assim como o pastor Alex me convidou para ministrar essa palavra. Então, eu queria ler para os irmãos a palavra de Deus que se encontra em 1 Crônicas, no capítulo 17. A palavra do Senhor é 1 Crônicas, capítulo 17. Queria mandar um abraço para o meu pai que está escutando essa manhã, pela minha irmã, a minha esposa, meu filho, os irmãos, né, que nos escutam aí, meu irmão Guilherme, meu irmão John. Que Deus possa abençoar cada um dos irmãos nessa manhã. A gente não lembra de todos os irmãos na hora, mas que Deus possa abençoar cada um, né? Que Deus sabe, Ele conhece o nosso coração. A palavra do Senhor que diz: sucedeu que, habitando Davi em sua própria casa, disse ao profeta Natã: eis que mora em casa de cedro, mas a arca da aliança do Senhor se acha numa tenda. Então Natã disse a Davi: faz tudo quanto está no teu coração, porque Deus é contigo. Porém, naquela mesma noite veio a palavra do Senhor a Natã, dizendo: vai e diz ao seu servo Davi: assim diz o Senhor, tu não edificarás casa para mim habitação, porque em casa nenhuma habitei, desde o dia que fiz subir a Israel até o dia de hoje, mas tenho andado de tenda em tenda e de tabernáculo em tabernáculo. Em todo lugar em que andei, como todo o Israel, falei acaso alguma palavra com algum dos seus juízes, a quem mandei apacentar o meu povo, dizendo: porque não me edificais uma casa de cedro. Meus irmãos, essa é a palavra que o Senhor me deu nesta manhã, que os irmãos possam entender. Aqui, Deus tem um chamado a Davi, e Deus chama a Davi. A palavra do Senhor diz que Davi era um moço a qual cuidava as ovelhas do seu pai, que era um moço, um jovem que andava sendo recluso, tanto para os seus irmãos como para aqueles que olhavam ele, não davam muita importância. Mas Deus, quando Ele tem um chamado na nossa vida, por mais que nós sejamos recusados, Deus, Ele nos escolheu. E ali diz a palavra do Senhor que Davi se encontrava ali apacentando as ovelhas do seu pai, atrás de um curral. Uma das coisas que me chama a atenção, que Davi, ele não ficava na frente das ovelhas, ele ficava atrás das ovelhas, porque assim que Davi andava com as ovelhas, para que as ovelhas não viessem se perder do seu aprisco, Davi estava sempre atento atrás, para que não viesse a se perder nenhuma ovelha. E diz também que Davi ficava atrás por causa do inimigo, do urso, do leão, que vinha atacar as suas ovelhas. E não é diferente no dia de hoje, irmão. Se o pastor não estiver atento às suas ovelhas, o inimigo vai sempre querer se lançar a derrotar, a colocar na mente das suas ovelhas, dos irmãos da casa do Senhor, que não adianta a pelejar. Mas aqui nós viemos que o pastor, ele estava sempre atento, Davi estava sempre atento às suas ovelhas, para que não viesse a perder o foco ali. Mas me chama a atenção que Deus é tremendo. Deus tinha feito uma promessa a Davi, que daria tudo para ele, daria uma família, daria uma casa.
E aqui chega um ponto que Davi se encontra na sua casa, no seu palácio. Imagina, Davi chega na sua casa, no seu palácio, diz que era uma casa de cedro. Naquele tempo, uma casa de cedro era onde que os ricos, um palácio, onde que todo mundo, só os ricos daquela época tinha o cedro na sua casa. Era a casa mais bastarda, mais rica do país, vamos dizer assim. Era um palácio onde que Davi morava. E ele se apega no momento de descanso, ele olha e vê e presta atenção. Eu morando nesse palácio e o meu Deus está numa tenda. Davi se comoveu nessa situação. Ele queria colocar Deus no seu palácio, queria fazer uma casa para Deus, queria construir uma igreja para Deus. E ali ele se pega e se comove no seu espírito, querendo construir algo para Deus. Mas muitas vezes Deus olha para nós como olhou para Davi. Deus não estava interessado em palácio, Deus não estava interessado em construir casa. Muitos se pegam querendo construir igreja, construir casa, mas Deus não está pensando nada disso, porque Deus não levantou a Davi para construir a casa para ele. E Deus fala ali, usa Natã, o profeta. Muitas vezes nós temos que estar atentos, porque nós andamos com os profetas de Deus, nós somos homens de Deus. Mas ali, Natã, sabendo que Davi era um homem de Deus também, diz para Davi, faz o que está no teu coração. Mas não é assim, irmãos, porque nós somos um homem de Deus, podemos te levar a pecar, a errar, a fazer coisa que não é para te fazer. Deus fala para Natã, Natã vai para a sua casa, e Deus toca em Natã e diz, volta lá e fala para Davi que não é para ele construir essa casa, esse templo, não é para ele fazer, porque não é para ele nesse momento fazer essa casa para mim, que eu não preciso de casa nesse momento, eu preciso de estar na tenda, no tabernáculo. Tabernáculo e templo, tenda era a mesma coisa, só que o tabernáculo era um pouco maior, que Deus usou ali com Moisés, para acomodar o povo. Mas Deus, Ele é tremendo, irmão. Deus não está interessado em grandes templos, porque ali Davi viu na sua casa que ele estava ali acomodado, tinha tudo. E muitas vezes, porque se nós temos tudo, nós começamos a se acomodar e não buscar a Deus como deveríamos buscar. E nota-se que naquele tempo, nas tendas onde que Jesus ia de tenda em tenda, no tempo de Moisés, o povo se reunia e agradava a Deus, buscando a Deus. Há uma humildade quando temos uma tenda, quando nós vamos orar em casa, a presença de Deus parece ser maior, porque ali é uma unidade, o povo está junto no mesmo propósito, unido, aonde que nós vemos pela palavra, e a palavra fala que Deus já não está em grandes templos, Deus não está em grandes coisas materiais, Deus está nas coisas humildes, sinceras, Deus não quer saber. E dá para ver nós hoje, na situação que nós temos hoje, aonde que estão os grandes templos hoje? Estão ruídos, porque não tem ninguém dentro, não tem nem a presença de Deus, Deus já se afastou desse templo grande, Deus não está interessado em grandes templos, Deus está interessado na humildade, na tenda, que nós devemos ser tenda do Senhor nesses últimos dias, carregar a humildade, carregar a presença de Deus. Deus está na tenda, a presença de Deus está na tenda, e ali Deus fala, e usa ali o seu servo, o profeta, dizer, eu não quero casa, eu quero estar com a minha presença na tenda. Deus estava com a presença dele na tenda, e ali, Natã quase que leva o servo dele a pecar, o rei Davi, porque ele, sendo um homem de Deus, não faz tudo que está no teu coração. Não é bem assim, irmãos. Nós fazer o que está no nosso coração, sem orar a Deus. Natã não orou a Deus, e Davi também não orou a Deus, perguntando o que Deus queria que ele fizesse. Não,
Simplesmente ele queria fazer, e o profeta estava do seu lado: faz o que está no teu coração. Está no meu coração. Mas será que está no coração de Deus o que tu está fazendo hoje? Não está no coração de Deus tu sair da tua igreja? Será que está no coração de Deus tu construir um templo? Será que está no coração de Deus de você fazer algo que está errado? Não, irmão. Vai orar a Deus, pergunta para Deus se é de Deus, porque nós possamos errar tomando uma direção errada, porque nós confiamos no homem de Deus, é um profeta de Deus, mas não orou a Deus. E ele volta para a sua casa, e Deus, no mesmo momento, 24 horas antes, vai lá e fala para ele: volta lá e diz para Davi que não é para construir esse templo, não é para te construir essa igreja agora, não vai ser que tu que vai construir. Tu pode até começar a obra, mas não vai ser tu que vai finalizar essa obra. Há um começo, há um meio e há um fim na nossa vida. Possamos começar, mas quem vai terminar a obra da nossa vida é Deus. E não é conforme nós queremos, é como Deus quer. Davi foi o último a ser escolhido entre os seus irmãos, porque muitas vezes nós olhamos a aparência do homem, mas Deus olha o coração. Deus estava trabalhando na vida de Davi, botando ele nas ovelhas, lá no curral. Diz a palavra do Senhor que ele estava lá no curral, cuidando das ovelhas. E diz que também tinha no meio daquelas ovelhas, algumas ovelhas malhadas. Então podemos entender que Davi tinha algumas ovelhas que era rebelde na sua casa, na sua tenda ali, porque Davi aprendeu a lidar com ovelhas rebeldes. E ele ficava atrás para cuidar aquelas que estavam rebeldes do seu rebanho. Por isso que muitas vezes o pastor está ali atrás, cuidando, observando as suas ovelhas, para que o inimigo não venha a pegar. Porque tem aquelas ovelhas que ficam ali atrás, elas ficam despercebidas, não ficam notando o que o pastor está falando, não ficam notando que a palavra está sendo pregada, está sendo revelada, ficam desatentos, ficam desapercebidos. E aí vem o inimigo e mata as suas ovelhas, tira da casa do Senhor. E é isso, irmão, o inimigo está aí rugindo para tragar aquele que possa dar ouvido a ele. Fica saindo fora da direção de Deus, fica dando ouvido. Às vezes, irmãos, ouvido até homens de Deus que não oram. Nós somos homens de Deus, mas se nós não orar, nós não temos a presença de Deus. E Deus fala ali, quando ele estava na sua tenda, o povo tinha a presença de Deus. Estava no tabernáculo, tinha a presença de Deus. Deus não está preocupado que tu venha fazer casa agora neste momento, mas que nós fiquemos na tenda, na esperança, na presença de Deus. E nós vamos vendo que Deus, ele é tremendo. E Deus falou todas as promessas que Deus falou para Davi, que ia colocar ele, que ele ia ser soberano, que ele ia ser rei. E essa é a promessa que Deus tem para cada um de nós, que Ele vai nos levantar a cada dia, nos colocando aonde que Ele tem que nos colocar, nos levantando como diáconos, presbíteros, evangelistas, pastores, para que nós venhamos fazer a sua obra, que nós vamos ser os seus discípulos, mas tudo no seu tempo. Não é no tempo do homem, não é no tempo daquele que diz que vai ser agora, não. Se nós não orar, nós não clamar, Deus não vai responder, Deus não vai usar os seus profetas. Nós não podemos estar no achismo, nós não podemos estar nesse momento do achismo, achando que aquele é um homem de Deus, aquilo ali é uma bênção de Deus.